Olá, seja bem-vindo a esta série Diário de um Médico Espírita. Hoje contarei o caso do senhor Barbosa e o navio Raul Soares. Barbosa era um companheiro espírita, trabalhador, muito bom, muito grande trabalhador espírita. Ele trabalhava num desses sindicatos do Porto. Ele era do Porto, funcionário lá do Porto, que tinha vários sindicatos, como esses portos normalmente têm vários sindicatos. Eu não sei qual era o sindicato que ele era lá, mas era um dos sindicatos ligados ao Porto. E ele era tesoureiro desse sindicato. Mas ele não era um homem ligado à política, à esquerda, ele não era. Na realidade, o Barbosa era um homem benquisto, ele era um homem muito educado, as pessoas gostavam dele, pelo jeito dele. E ele era espírita, trabalhador, intenso. Inclusive, fundou um centro espírita aqui em Santos, com o nome O Consolador, é o nome do centro espírita que ele fundou. E o Barbosa foi naquela época da Revolução, de 64, e foram presos um número grande de sindicalistas, de estudantes. Você sabe como foi aquela época. E aqui, portou aqui no porto um navio chamado Raul Soares, que eles foram jogando os presos lá dentro desse navio. Ficava lá embaixo. E o Barbosa foi também junto. E os presos ficava aquela conversa, aquele medo, aquele terror que a gente sabe que essa coisa vai morrer, vão jogar no alto mar, aqueles terrorismo que a gente sabe que nessas épocas acontece. E o Barbosa lá preso com eles, e muitos deles eram materialistas, porque era comunista, o comunismo é historicamente materialista, então muitos deles sem experiência espiritual nenhuma, mas Barbosa tinha muito. Barbosa era dirigente, fundador do centro espírita, tinha uma mediunidade muito boa, trabalhava antes desse, ele trabalhou muito tempo num centro espírita aqui chamado Anjo da Guarda, e ele lá no navio, lá embaixo, o que é que o Barbosa fez? O conhecimento espírita dele, para acalmar aquele povo, que eram muitos, milhares, o Barbosa fazia 3 reuniões com eles, espíritas. Fazia de manhã, fazia de tarde e fazia à noite. Chegava um momento, todo mundo dava as mãos, o Barbosa fazia uma prece, inspirando confiança, consolando com a doutrina espírita, vai nessa direção do Consolador Prometido, ele acalmando, mostrando que eles ficassem calmos, que muitas almas queridas estavam se movimentando a favor deles. Não só almas queridas aqui encarnados estavam se movimentando, como também almas queridas do outro lado, no mundo espiritual, estavam se movimentando. Então o Barbosa ia acalmando eles e depois conversando individualmente com um. Eu lembro eu conversando com um jovem que ele disse que ele pensou em suicidar, e o Barbosa lá não deixou, contou para ele, falava sobre isto, e ele foi mudando de ideias. E aí, depois, o navio passou o período, depois todos saíram, a gente sabe como é, uns foram responder processo, outros ficaram em liberdade, mas fica a lição. O Barbosa tinha conhecimento espírita e usou o conhecimento na hora da precisão, aonde você está. Por isso que o Emmanuel fala, se você tem 8 dias de evangelho, já tem muito para dar. Você tem o tesouro do conhecimento espírita, você pode ser um consolo, ser esperança onde você estiver. Então o Barbosa, preso no navio Raul Soares, e fazia 3 reuniões com eles. Então naqueles momentos de desespero, ele dava as mãos e o Barbosa fazia prece, o Barbosa aconselhava, Barbosa falava de Jesus naqueles, dando esperança, criando força, acordando a essência espiritual de cada um.
para não entrar em pânico, não entrar em desespero. Fica a lição desse médium fantástico Barbosa, grande trabalhador do Espiritismo, que está do outro lado. Barbosa, meu irmão, que Deus te ajude, te dê muita paz. E eu estou contando esse caso teu, porque com certeza serve de aprendizado para todos nós. Você, o espírita, tem que ser, aonde você estiver, é você o representante do Espiritismo naquele instante. Mas não esqueça que o representante do Espiritismo é um trabalhador do Cristo. É para levar esperança e consolo. É para dar força àqueles que estão sem força. É para dar coragem àqueles que estão com medo. É para dar ânimo àqueles que estão desanimados. É para dar amor àqueles que estão vivendo no desamor. Barbosa, Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço. Quando eu te encontrar, eu vou dizer para você, Barbosa, eu contei a história do Raul Soares para alguns amigos. Deus te guarde, boa sorte.